Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Mateus Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 107 da biografia de São Francisco, escrita por Chesterton. Estamos aqui nos comentários que Chesterton faz sobre a participação de São Francisco no empreendimento da cruzada, né? Então ele diz aqui: no primeiro ato dessa tentativa, ele distinguiu-se caracteristicamente, tornando-se o santo patrono dos clandestinos. Então, como é que ele foi para a viagem, né? Não cogitou de esperar pelas recomendações ou negociações ou qualquer auxílio com que já podia contar da parte de pessoas ricas e de responsabilidade. Ele simplesmente, vendo um barco, meteu-se nele como se meter em tudo mais. Tem todo esse ar de corrida que faz de toda a sua vida uma semelhança de escapada, ou mesmo, literalmente, uma fuga. Deitou-se como um fardo entre as bagagens, ao lado de um companheiro que arrastara consigo no seu ímpeto. Mas a viagem foi aparentemente inditosa e errática, terminando no seu regresso forçado à Itália. Aparentemente foi após essa primeira partida falsa que se verificou a grande reunião de Porciúncula, e entre esta e a viagem final para a Síria, houve também uma tentativa de enfrentar a ameaça muçulmana pregando aos mouros na Espanha. Na Espanha, com efeito, diversos dos primeiros franciscanos já tinham encontrado êxito glorioso no martírio. Mas o grande Francisco ainda caminhava de braços abertos à procura de semelhantes tormentos e desejando em vão essa agonia. Ninguém teria dito mais prontamente do que São Francisco que ele era talvez menos semelhante a Cristo do que os outros que já haviam subido ao seu Calvário. Mas o fato se escondia no peito dele como um segredo, a mais estranha de todas as angústias de um homem. Sua viagem subsequente teve melhor ventura, em tanto quanto diga respeito a chegar-se ao teatro das operações. Alcançou o quartel-general da cruzada, à frente da cidade sitiada de Damieta, e prosseguiu na sua maneira expedita e solitária à procura do quartel-general dos sarracenos. Conseguiu obter uma audiência do sultão e foi então nesta entrevista que evidentemente se ofereceu e, como alguns afirmam, começou a pô-lo em ato, a lançar-se na fogueira como provação divina, desafiando os mestres religiosos molésemes a fazer o mesmo. É coisa absolutamente certa que ele teria levado a cabo o gesto. Com efeito, lançar-se às chamas era de qualquer forma ato quase tão desesperado como lançar-se contra as armas e instrumentos de tortura de uma falange de maometanos fanáticos, pedindo-lhes renunciarem a Maomé. Dizem, mais, que os sumos sacerdotes mostraram
certa frieza em face da competição proposta, e que um deles se afastou tranquilamente durante a discussão, o que também parecia crível. Entretanto, não importa por que razão Francisco voltou tão livremente quanto tinha ido. Pode haver qualquer coisa na história da impressão individual causada sobre o sultão, a qual o narrador representa como uma espécie de conversão secreta. Pode haver qualquer coisa na sugestão de que o santo homem estivesse protegido inconscientemente no meio dos semi-bárbaros orientais pela auréola da santidade que se supõe em certos lugares circundar o imbecil. Existe provavelmente tanto ou mais na explicação generosa daquela cortesia e compaixão graciosas, porém caprichosas, que se mesclavam com as características mais selvagens, naqueles soldões suntuosos do tipo e da tradição de Saladino. Finalmente, há talvez algo na sugestão de que a história de São Francisco podia ser contada como uma espécie de ironia da tragédia e comédia chamada O Homem que Não Podia Ser Morto. Os homens gostavam demais dele para consentirem que morresse pela fé. E o indivíduo era recebido em vez da mensagem que levava. Mas tudo isso é apenas suposição e conjecturas em torno do grande esforço que é difícil julgar-se, por isso que se interrompeu abruptamente, como os primeiros lançamentos de uma ponte que poderia ter ligado o Oriente ao Ocidente, e permanece como uma das grandes oportunidades perdidas da história. Enquanto isso, o grande movimento avançava na Itália a passos de gigante. Apoiado agora pela autoridade do Papa, tanto como pelo entusiasmo do povo, e criando uma espécie de camaradagem entre todas as classes, tinha provocado uma convulsão reconstrutiva em todos os lados da vida religiosa e social. E começou especialmente a expressar-se com entusiasmo pela construção, que é a marca de todas as ressurreições da Europa Ocidental. Fora estabelecida notavelmente, em Bolonha, uma sede magnífica da missão dos frades menores, e um vasto contingente deles e de simpatizantes cercou-a em coro de aclamação. Sua unanimidade sofrera uma estranha interrupção. Somente um indivíduo naquela multidão foi visto voltar-se e subitamente delatar o edifício como se for um templo babilônico, perguntando com indignação desde quando a senhora pobreza era assim insultada com o luxo de palácios. Era Francisco, uma figura selvagem, de regresso da sua cruzada do Oriente, e foi a primeira e última vez que ele falou encolarizado aos seus filhos. Dever-se-á mais tarde dizer uma palavra a respeito dessa séria divisão do sentimento e da política, pela qual muitos franciscanos, e até certo ponto o próprio Francisco, separam-se da política mais moderada que ultimamente prevalecera. Neste ponto, carecemos apenas notá-lo como outra sombra caída
sobre o seu espírito, depois do seu desapontamento no deserto. E como sendo, em certo sentido, o prelúdio da fase seguinte da sua carreira, que se passou dentro do máximo isolante e mistério. É verdade que tudo a respeito desse episódio parece coberto com uma nuvem de disputa, mesmo a respeito da data. Alguns autores o fixando na narrativa muito antes disto. Mas fosse ou não cronologicamente, o certo é que foi logicamente a culminação da história, e pode ser mais bem indicado aqui. Digo indicado porque deve ser uma questão de pouco mais que uma indicação, visto tratar-se de um mistério, tanto no sentido moral mais elevado, como no sentido histórico mais trivial. De qualquer forma, as condições do caso parecem ter sido estas. Francisco e um jovem companheiro, no decurso da peregrinação em comum, passaram por um grande castelo todo iluminado com festividades inspiradas na recepção das honras da cavalaria por um dos filhos da casa. Nessa mansão aristocrática, que se denominava Montefeltro, os dois entraram com a sua atitude bela, casual, e começaram a dar a sua própria espécie de boas novas. Houve ao menos alguns que deram ouvido ao santo como se tivesse sido a um anjo de Deus. Entre esses, um cavalheiro de nome Orlando de Chiusi, proprietário de grandes terras na Toscana, distinguiu São Francisco com um ato de cortesia singular e um tanto pitoresco. Deu-lhe uma montanha, coisa única entre os presentes do mundo. É de presumir que a regra franciscana, que proibia ao homem aceitar dinheiro, não tinha feito provisão especial ao homem, especial sobre a aceitação de montanhas. Nem São Francisco a recebeu diferentemente de como aceitava tudo, como uma comodidade temporária, mais do que a propriedade pessoal. Mas ele a converteu numa espécie de refúgio para a vida eremita, mais do que para a vida monástica. Retirava-se para ali sempre que desejasse uma vida de oração e jejum, a qual não convidava nem mesmo seus mais íntimos amigos. Era o Alverno nos Apeninos, e no seu cume paira eternamente uma nuvem escura com um debrum ou auréola de glória. O que foi que aconteceu exatamente pode ser que nunca se venha a saber. A questão tem sido, creio, assunto de discussão entre os mais devotos estudantes da vida santificada, tanto quanto entre esses estudantes e outros de caráter mais secular. Pode ser que São Francisco nunca tivesse feito menção alguma a ninguém. Seria altamente característico e certo é, em todo caso, que dissesse muito pouco. Acho que apenas a um único homem dizem ter ele falado a respeito. Sujeito, no entanto, a tais dúvidas verdadeiramente sagradas, confesso que para mim, pessoalmente, esse relatório isolado e indireto que nos chegou dá muito a impressão de um relatório de coisa real. De uma dessas coisas que são mais reais do que as que chamamos as realidades diárias. Mesmo qualquer coisa, por assim dizer, dupla e confusa a respeito da imagem, parece transmitir a impressão de uma experiência que abala os sentidos.
como acontece com a passagem das revelações relativamente às criaturas sobrenaturais cheias de olhos. Parecia que São Francisco contemplava os céus sobre a sua cabeça, ocupados por um vasto ser alado, como um serafim estendido em cruz. Parece mistério se a figura alada estivesse ela mesma crucificada, ou numa postura de crucificação, ou ainda se simplesmente incluísse na sua moldura de asas algum colossal crucifixo. Mas parece claro ter havido qualquer questão sobre a primeira impressão, pois São Boaventura diz inequivocamente que São Francisco duvidava de como um serafim pudesse ser crucificado, de vez que os temíveis e antigos poderes estavam sem a enfermidade da paixão. São Boaventura sugere que a contradição aparente pode ter significado que São Francisco deveria ser crucificado em espírito, já que eu não podia ser como homem. Todavia, fosse qual fosse o significado da visão, a ideia geral dela é muito vívida e opressiva. São Francisco vira por sobre si o cobrimento, cobrindo o firmamento inteiro, algum vasto poder imemorial e inimaginável, antigo como o antigo de dias. Aqui ele usa uma expressão bíblica, cujos homens calmos haviam concebido sob as formas de touros alados ou querubins monstruosos, e toda essa maravilha de asas padecia de dores como ave ferida. Esse sofrimento seráfico, dizem, varou-lhe a alma como um punhal de mágoa e piedade. Pode inferir-se que qualquer sorte de agonia montante acompanhasse o êxtase. Finalmente, seguindo uma forma qualquer, o Apocalipse desaparecera do céu, e a agonia interna arrefecera, e o silêncio e o ar natural encheram o crepúsculo da aurora e assentaram-se vagarosamente nos purpúreos desfiladeiros e iantes abismos dos Apeninos. A cabeça do solitário afundou-se no seio de toda aquela relaxação e quietude pelas quais o tempo poderá escoar-se com o senso de algo terminado e completo. E quando olhou para baixo, viu nas palmas das mãos as marcas das próprias unhas. Então, aqui termina o capítulo 8, o espelho de Cristo, né? E termina, não poderia deixar de ser, né? Com o êxtase, né, de São Francisco no Monte Alverno, a visão e a impressão dos estigmas, né, que a Igreja comemorou sexta-feira passada, se não me engano, né, 17 de setembro, né? 17 de setembro. Porque essa impressão dos estigmas dá o toque final, né,
na semelhança, né, de São Francisco com Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso é uma coisa extraordinária, né? Essa experiência. E mais extraordinária ainda, né? É que foi feita num local, né, bem típico de São Francisco, né? Numa montanha junto à natureza, né? Natureza que ele tanto amou, né? Então, um fenômeno raro na igreja, não é? São raros os santos estigmatas, né? Mas um fenômeno que é a marca de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não há marca maior do que os estigmas, né, de Nosso Senhor na cruz. Depois, no nosso, ou no meu século XX, né, apareceu um outro franciscano, né, um outro filho de Francisco, estigmatizado, né, que também é extraordinária, né, a história desse homem, né, e que não foi como os estigmas de São Francisco, porque os estigmas de São Francisco foram impressos, né, logo nos últimos anos da vida dele, né. Esse outro estigmatizado, Padre Pio, Capuchinho, né, Capuchinho, ele manteve os estigmas durante 50 anos, né? Então, a gente costuma dizer, né, que como uma espécie de lamentação, que nós que a nossa época, né, não tem muitos milagres, né, que talvez Nosso Senhor tenha esquecido da gente, né, mas em pleno século XX, né, o século das grandes transformações, cujas consequências nós estamos sofrendo agora, né, ele mandou muitas coisas para nós, muitas mensagens, né? Mas o século XX seguramente pode ser caracterizado para nós católicos por dois fenômenos principais, né? Não estou dizendo que não houve outros fenômenos para nos, digamos, consolar, né? Um foi que Nosso Senhor mandou a sua própria mãe, né, para os pastorzinhos de Fátima, né? E mandou antes os pastorzinhos, né, que são 3 santos, 2 deles foram já canonizados. A terceira pastorzinha viveu muito mais, né? E dada a crise da igreja, eu acho que ela não será nem beatificada, né? Quanto mais canonizada. Pode ser que no futuro, ninguém sabe, né? Mas também nos mandou, durante quase todo o século, né, o Padre Pio, né, cuja figura centraliza, né, tantos milagres, tantos fenômenos
sobrenaturais, né? Que não há possibilidade de nós pensarmos que Nosso Senhor esqueceu de nós, né? Diante desses dois milagres, né? Nós não podemos nunca diminuir a nossa esperança, né? O que o século XXI nos apresentará, só no final dele, quem chegar lá poderá imaginar, né? Então, os estigmas, né? Eles são eles têm uma tão poderosa um tão poderoso efeito, né, sobre nós, porque vou refrasear aqui. Os nossos inimigos, eles têm um horror tão grande aos estigmas, né, que eles tentam de todas as formas, né, primeiro negar o fato, né, dos estigmas, dizer que, enfim, por exemplo, na época do Padre Pio, né, diziam que ele é que tinha infligido a si mesmo, né, os estigmas, como se durante 50 anos uma pessoa pudesse se machucar permanentemente apenas para enfim, se gabar, né, de ter os estigmas, né? Como se aquilo fosse uma brincadeira, né? Como se os estigmas não significassem, né, uma dor imensa na pessoa que recebe, né? Como o Padre Pio descreveu muito para nós. Então, eu acho que através de Padre Pio a gente pode entender melhor, não é? Porque o Padre Pio foi esquadrinhado, né, analisado, enfim, examinado de todas as formas, né? E com o Padre Pio aconteceu o contrário, né? Pouco antes da morte dele, os estigmas desapareceram, né? Então, os estigmas de Padre Pio foram impressos em 1918, um ano depois de Fátima, do evento de Fátima, né? Então veja o que Nosso Senhor nos mostrou esse século, né? Pouco depois de Nossa Senhora, né, ter movido o sol, que foi a coisa mais explícita que Nossa Senhora fez para o mundo ver, né? Em 1918, na Itália, Padre Pio recebeu os estigmas, né? E só em 1968, 50 anos depois, é que os estigmas desapareceram. Então, através de Padre Pio, nós podemos imaginar, né, esse acontecimento, né, com São Francisco. Então, aqui nós começamos agora o capítulo 9, Milagres e Morte. A tremenda história do estigma de São Francisco, que tratamos no fim do capítulo precedente, foi, em certo sentido, o fim da sua vida. Num sentido lógico, teria sido o fim, mas se houvesse acontecido no começo. Mas as tradições verdadeiras referem-no em data subsequente e sugerem que os seus dias restantes na terra tiveram em si qualquer coisa da hesitação de uma sombra. Quer São Boaventura
tivesse razão quando sugeriu o que São Francisco vira naquela visão seráfica, algo que quase como um imenso espelho da sua própria alma, capaz esta ao menos de sofrer como um anjo, embora não como um Deus, ou quer exprimir-se debaixo de imagens mais primitivas e colossais do que a arte cristã, comum, o paradoxo primário da morte de Deus, é evidente, pelas suas consequências tradicionais, que significara uma coroa e um distintivo. Parece que foi depois de ter tido essa visão que começou a ir ficando cego. Mas o incidente tem outro lugar menos importante nesse esboço rude e limitado. É a ocasião natural para considerar-se rápida e coletivamente todos os fatos ou fábulas de outro aspecto da vida de São Francisco. Aspecto que é, não direi, mais discutível, porém, certamente mais discutido. Refiro-me aos seus poderes milagrosos e experiências sobrenaturais com as quais teria sido fácil adornar de joias as páginas da história. Somente que certas circunstâncias necessárias às condições dessa narrativa tornam preferível reunir algo apressadamente num punhado todas essas joias. Então, esse capítulo vai se dedicar aos milagres, né? Muito rapidamente. Adotei aqui este alvitre a fim de permitir um procedimento. A fim de permitir um preconceito. É realmente, em grande medida, preconceito do passado. Preconceito que está francamente desaparecendo nestes dias de maior esclarecimento e especialmente de maior latitude de experimentação científica e de conhecimentos. Aqui ele está sendo profundamente irônico, né? E fazendo uma crítica ao nosso mundo, né? Mas é um preconceito ainda pertinaz em muitos de uma geração mais antiga e ainda tradicional em muitos da mais jovem. Quero naturalmente dizer isso a que se costumou chamar a crença que milagres não acontecem. Como creio, Matthew Arnold o expressou quando se referiu ao ponto de vista de tantos dos nossos tios e tios-avós vitorianos. Lembre que esse sujeito, Matthew Arnold, ele também escreveu sobre São Francisco, né? Em outras palavras, foi o remanescente da simplificação cética, pela qual alguns dos filósofos do começo do século XVIII popularizaram a impressão, durante um tempo muito curto, de que tínhamos descoberto a regulamentação do cosmos como as operações de um relógio, e de um relógio tão simples que seria possível descobrir-se, quase de relance, o que teria acontecido ou deixado de acontecer na experiência humana. Nós conhecemos esses filósofos, né? Do começo do século XVIII, né? Deve-se ter em memória que esses verdadeiros céticos dos tempos áureos do ceticismo expressavam tanto desprezo pelas primeiras fantasias da ciência como pelas lendas imorredoras da religião. Voltaire, quando lhe disseram que nos picos dos Alpes fora encontrado um peixe fóssil, riu-se abertamente da história, dizendo que algum monge
o eremita, que jejuava, deixara cair lá a alçada do seu peixe, possivelmente com o fim de efetuar outra fraude monacal. Todos sabem, a essa hora, que a ciência tirou sua desforra do ceticismo. Os limites entre o crível e o incrível tornaram-se outra vez tão imprecisos como em qualquer crepúsculo bárbaro. Todavia, o crível está evidentemente aumentando e o incrível diminuindo. O homem do tempo de Voltaire não sabia que milagre a seguir ele teria de repelir. E o homem do nosso tempo não sabe que milagre a seguir ele terá de engolir. Nessas pequenas linhas aqui, né, o Chesterton, como é do seu feitio, né, da forma chestertoniana, ele aponta para várias coisas muito interessantes aqui, né? Principalmente, né, da mudança da concepção do homem medieval em relação ao homem pós-Revolução Francesa, né, pós-Iluminismo, né? E ele chama a atenção, né, para um detalhe aqui da ciência, né, da ciência moderna, né, nessa última frase, que resume muito do que a verdadeira crítica da ciência deve ter, né? Ele fala assim: um homem do tempo de Voltaire não sabia que milagre a seguir ele teria de repelir. Não é? E o homem do nosso tempo não sabe que milagre a seguir ele terá de engolir. Por quê? A ciência passou a ser uma fábrica de milagres, né? E no tempo de Voltaire, como tinha muita relatos de milagres, né? Eles tinham que repelir todos. Eles repeliam, inclusive, coisas da própria ciência que lhes pareciam milagres, né? Como ele mencionou aqui, o peixe nos Alpes, né? E isso é verdade, né? Ele fez esse comentário mesmo, né? Isso não é interpolação de Chesterton aqui, não. Mas muito antes de essas coisas acontecerem, talvez eu... Vamos parar por aqui, porque aqui ele vai fazer uma relação dos milagres e comentários sobre os milagres, e a gente continua aqui amanhã. Eu estou na página 114, no último parágrafo da página 114, né? Que a gente segue amanhã daqui, né? Eu pergunto a vocês agora se vocês têm alguma observação ou alguma pergunta sobre a leitura de hoje, né? Principalmente do São Francisco como a imitação de Cristo, né?
Então, se vocês não tiverem nenhuma observação, terminemos então a aula aqui. Deus lhes pague a presença, a paciência. Amanhã, se Deus quiser, nós nos encontraremos aqui. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. São Mateus, apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.